I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang. Olá, meu nome é Alex Entes, eu sou escritor e esse aqui é o Frágil Toque dos Mutilados, o meu romance de estreia lançado pela Autêntica Editora em 2015. Ele foi vencedor do Prêmio Governo de Minas Gerais de Literatura e agora é finalista do Prêmio São Paulo de Literatura 2016. Eu vou ler um trecho do capítulo 3 para vocês agora. Nenhuma irregularidade óptica seria capaz de distorcer a sombra escura como azeviche que se acumulou e inchou a partir das nuvens do horizonte, no encontro com o oceano. Como uma esponja, as águas distantes haviam absorvido a escuridão de uma tempestade cada vez mais próxima, e os tons se misturavam produzindo uma imensa concha líquida de um inacreditável cinza safírico. Da metade para trás, o mar refletiu com perfeição o sublime vazamento dessas cores numa degradação capaz de deixar qualquer um em transe. Do negrume se desprendeu um cinza luminoso, frio e liso como a textura de um cadáver, que por sua vez foi dissolvido num verde ralo, quase branco de tão desbotado. As águas que tocavam a praia eram um resíduo daquele céu que prometia cair e se juntar à tensa dança das cores. Quando finalmente um fiapo de sol atravessou as nuvens e derramou-se sobre o continente, a areia assumiu um tom luzidio, transformando toda a orla numa delicada camada de cristal moído. Lentamente, os telhados crestados da casa e da garagem foram atingidos por aquela frágil iridescência, e toda a atmosfera da costa, muito aquém da tempestade, resplandeceu em milhões de estilhaços de luz. Graças ao mensageiro dos ventos que tilintava na varanda, soprado por um inesperado vento morno, todos da casa, incluindo Herbert, que decidira tomar cuidado para não dormir até tarde, nem procrastinar e começar a escrever seu ensaio, puderam acompanhar um trecho deste espetáculo natural. Com parte do café da manhã ainda na mesa, a louça espalhada, alguns pães frescos que Orlando havia comprado mais cedo, os 5 permaneceram no deck com os olhares silenciosos voltados para o horizonte, onde a tempestade avançava. A ridícula porção de sol sobre o terreno dava a impressão de que a chuva seguiria para o sul, mas à medida que o vento ficava mais forte, as ondas que chegavam à areia foram ganhando mais força, erguendo-se acima de 1 metro, estourando em violentos golpes que começavam a cobrir metade da praia. Durante aquele silêncio vigilante, Magnolia estivera pensando em Herbert, nas primeiras palavras que tinha trocado com aquele homem de sorriso tímido e olhos ligeiramente caídos, meio tristes, como de um cachorro que, com a cabeça inclinada, busca entender as palavras do dono. É estranho como algumas coisas são fixadas em nós, ela começou sem olhar para os outros, como se estivesse falando sozinha. E sempre trazidas à mente a partir de uma imagem, um fato. Como assim, Mag? Perguntou Orlando, também sem tirar os olhos do horizonte. Sempre que olho para o mar assim, com essas ondas mais fortes, lembro-me de quando conheci o Herbert. Ele sorriu colocando uma mão no ombro da mulher. Sempre. É natural, inevitável. Vejo essa fúria das águas, ouço esses estrondos e lembro do dia em que o conheci. Também tenho isso com alguns perfumes, disse Orlando. Ele pensou em continuar, mas os perfumes de que falava não eram simples aromas de temperos, ou aquele cheiro de colônia infantil, com um toque de coco queimado que sua mãe passava atrás dos lóbulos de suas orelhas mais de 30 anos antes. Lembrava-se como a dor que começava a encher o peito dos perfumes florais de Sara, seus óleos orgânicos de eucalipto, uva, amêndoa e romã, as essências cítricas com as quais gostava de fazer velas artesanais, a pungente presença da baunilha que fazia questão de colocar no vidro de açúcar para dar aquele toque inconfundível em suas inúmeras canecas de café. Ao mesmo tempo em que doía pensar naqueles detalhes abstratos, era revigorante perceber que a memória não existiria sem os 5 sentidos. O cheiro salgado que invadia o deck também começava a instalar em suas mentes uma estrutura de ligação entre lugar, pensamento, lembrança e sentimento. Eu sempre lembro da minha lancheira azul marinho quando sinto cheiro de plástico novo, disse Thomas, tão concentrado quanto a tia.
Como Orlando, ele ocultou as outras lembranças que vinham com a lancheira, o que havia dentro dela, como biscoitos amanteigados ou açucarados de coco, a pequena garrafa redonda cheia de leite maltado com chocolate em pó, a maçã descascada e cortada em triângulos, tudo preparado pela mãe antes de sair para a escola. Ninguém viu a pequena lágrima descer pela bochecha direita de Thomas e parar entre seus lábios crispados. Havia em seu olhar claro e distante, mais do que a tempestade, uma saudade tão imaculada quanto sua própria essência de menino nublado. Ele abriu a boca para lamber aquele resíduo de dor, e em silêncio o engoliu, guardando-o com todos os demais segredos.